Voltando aqui na nossa aula sobre classes de complexidade, a gente vai dar agora um conjunto de definições para as classes P, NP e assim por diante, só que em termos de não determinismo. Então, essas definições que eu vou dar agora, você pode demonstrar formalmente que elas são equivalentes às demonstrações que a gente viu anteriormente. É, Elas definem o mesmo conjunto de problemas para cada uma das classes, mas a gente está interessado nesse conceito de não determinismo porque foi assim que essas classes foram inicialmente definidas. Então é bom vocês saberem disso e depois, quando a gente ficar estudando um pouco sobre outras classes de complexidade, como P-Space, NP-Space, faz mais sentido a gente definir elas em termos de não determinismo, tá bom? Então, a classe NP, ela originalmente ela foi definida em termos de não determinismo. Então, o nome dela, né, de onde que vem esse nome NP? Ele significa justamente Non-Deterministic Polynomial Time Algorithm, ou seja, é uma classe onde você tem algoritmos, você tem problemas que admitem algoritmos polinomiais, só que não determinísticos, algoritmos não determinísticos. Daqui a pouco eu vou falar o que significa esse não determinístico. E a classe P significa Deterministic Polynomial Time Algorithm, ou seja, aqui você tem problemas que admitem algoritmos de decisão polinomiais e que sejam determinísticos. Então, o que diferencia a classe NP em P aqui eu tenho algoritmos determinísticos de decisão e aqui eu tenho problemas para os quais a, a gente não sabe se admite algoritmos determinísticos polinomiais, mas a gente sabe que existem algoritmos não determinísticos polinomiais que decidem os problemas que pertencem à classe NP. Tá, então vamos definir aqui primeiro o que é um algoritmo não determinístico. Bem, um algoritmo determinístico é um algoritmo usual como vocês estão acostumados a ver. Eles têm os comandos if, comandos de laços, esse tipo de coisas, chamadas recursivas. Um algoritmo não determinístico, além desses comandos usuais que vocês já estão acostumados, ele vai possuir um comando especial que aqui a gente está chamando de ND Choice, certo? Que é Non-Deterministic Choice. E como é que se funciona esse comandinho para algoritmos não determinísticos? Então, vamos supor que você tem um conjunto S de elementos quaisquer. E aí você execute esse comando de atribuição aqui. Uma variável y recebe o resultado de ndChoice sobre S. O que esse comando não determinístico faz é expandir a sua árvore de execução para cada uma das possibilidades de elementos em S, e aí ele vai executar em paralelo, é como se ele estivesse executando em paralelo, cada uma dessas possíveis atribuições de elementos de S para Y. Então aqui eu tenho um exemplozinho de um trecho de um programa, vamos dizer lá que eu tenho um conjunto S que tem os números 25, 27 e 29. Aí tem uma série de comandos, depois vem lá x, recebe x mais 14, uma série de comandos, aí tem lá y, recebe ndChoice de S, que é o meu comando não determinístico aqui. E depois eu tenho o teste if y igual a x, then aceita, o seu algoritmo vai aceitar nesse caso aqui. Então, o que vai acontecer durante a execução do seu programa? Então, ele vai executando os comandos lá de cima para baixo. Então, ele executa essa atribuição de valores para S, executa os próximos comandos, executa a atribuição x, recebe x mais 14. E depois a gente tem aqui a execução desse comando, y recebe ndChoice de S. Então, nesse ponto aqui, a gente vai expandir para todas as possíveis atribuições dados os valores que a gente tem no conjunto S. Nesse caso aqui, a gente tem esses três valores. Então eu tenho três ramificações aqui, uma atribuição para cada um dos possíveis valores de epsilon, de S. Então nessa primeira ramificação aqui eu tenho lá y recebe 25, na segunda eu tenho y recebe 27 e na outra y recebe 29. E aí é como se o seu programa estivesse executando em paralelo essas três opções. Então tem um conjunto de opções aqui, ele expandiu as três opções e continua executando o seu programa da forma comum como a gente está acostumado, certo? Então vocês podem entender esse comando ndChoice aqui como sendo uma atribuição de todos os possíveis valores de S ao mesmo tempo para Y, só que elas ocorrem separadamente, o fluxo de execução ocorre separadamente e em paralelo. Bem, então é isso
Daqui a pouco a gente vai ver um outro vídeo onde eu vou definir qual que é o tempo de execução de um algoritmo não determinístico e aí como que a gente define as classes P e NP em termos de determinismo.